E quando fomos orar, a Miriam teve uma visão. Ela teve uma visão e ela disse: olha, gente, eu vi a irmã tal chegando, ponhando o véu, chegando em casa. Aí nós viajamos, creio que foi um domingo, viemos embora, chegamos tarde da noite aqui em Catanduva, depois viemos de ônibus. Mas não é que no outro dia, cedinho, bateu palma aqui na porta, a bendita irmã, né? Veio pedir oração, né? E nós oramos por ela, e ela voltou para a comunhão. Menina, ela está até hoje. Ela estava com muitas mágoas, né? Está caminhando até hoje. E foi 13 anos a Miriam batalhando. Então eu digo assim, que devemos continuar, porque há plantas que, como eu falei, o feijão nasce em 3 dias, né? Pode plantar o feijão no vasinho aí, 3 dias ele começa a brotar. O milho também. Mas como eu falo, depois que nasce, o trabalho é maior, né? Tem que adubar em oração. Então, o que devemos fazer, irmã Rocha, a minha opinião, é adubar em oração e pedir para que Deus traga até nós e nos leve até as almas, sabe? Em oração. Quando esse moço aí aceitou Jesus, Gabriel, né? Gente, eu não imaginava que ele e a mãe dele viriam, assim, da maneira que vieram, né? A Patrícia está ouvindo a gente, não está, Gabriel? Sim. Então, ela não aparece porque está sendo compartilhada pelo Gabriel. Ela está trabalhando, mas está ouvindo. Então, vou falar bem dela, né? Ela não recebia a gente. Ela ficava no quarto trancada, não via receber a gente. E Deus foi trabalhando. E o que nós devemos fazer é continuar em oração, sabe? Em súplicas, pedindo a Deus, para que vá brotar dentro do nosso coração esse amor maior pelas almas. Amém? Próxima tela. Todo mundo está vendo aí? Sim. Sim. Compartilhando o testemunho? Espera aí. Eu vi essa aqui, essa nós já vimos, agora essa aqui. Vamos lá. Desenvolvendo relacionamentos, né? Desenvolvimento de relacionamentos. Vamos lá. João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Olha só o que diz. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O tema de cima eu coloquei desenvolvimento de relacionamento. E olha a explicação. Um evangelismo eficaz, muitas vezes, começa com relacionamentos autênticos. Investir tempo para conhecer e amar as pessoas. Abre portas para compartilhar a fé de maneira significativa. O que eu digo com isso, meus irmãos? Eu sempre fui contra ao pregador que ele vai começar a mensagem, vai pregar, de repente entra um bêbado na igreja. Ele muda toda a mensagem para pregar para o bêbado. Está errado. Entra uma meretriz, muda a mensagem para pregar apenas para a meretriz. O que eu digo? A gente tem um costume, né? Os unicistas entram o trinitariano da igreja, ele muda toda a mensagem para pregar apenas para o trinitariano. Não, não é assim. O modo da gente ganhar as pessoas. Estão me vendo aí? Alô, irmãos? O senhor a gente não tá vendo, mas a tela tá vendo sim. Parece que mudou aqui a minha tela aqui. Eu falei, uai, Não, agora cadê tá o dando povo? pra ver. Agora deu pra ver. Espera aí, deixa eu ver aqui. Agora tá dando pra ver, pastor. Tá dando, né? Agora sim. É que aqui mudou tudo, rapaz. Meu Deus.
Então, vamos lá. Então, meus amados, a gente tem o costume de pregar e já querer enfiar a trindade, enfiar o véu, falar da unicidade, falar do ósculo santo. Não. Primeiro, nós temos que ganhar as pessoas para nós. Ou seja, sermos educados, sermos amorosos com as pessoas, para depois ganhá-las para o Senhor Jesus. Se nós ganharmos a confiança da pessoa, a gente pode sentar com ela, conversar com ela, falar do amor de Deus com elas. Vocês podem ver, eu nunca ganhei alguém para a unicidade, nunca, brigando com ela. Sabe, quando há debate, você pode pegar esses programas de debates aí, podcasts, não vira nada. Ninguém se converte. Por quê? Porque cada um está defendendo o seu ego. Então, primeiramente, para nós compartilhar o amor de Deus, temos que mostrar esse amor pela pessoa. Eu lembro de um testemunho de um jovem chamado Guina. Ele acho que cantava rap, esse Guina. E eu ouvi o testemunho dele. Mas algo que me trouxe atenção foi que ele disse que um pastor, depois que ele se converteu, ele pregou em várias igrejas. E um pastor foi chamar ele para pregar. E ele disse, na sua igreja, eu nunca vou pregar. Aí o pastor, por que, Guina? Você está pregando em todos os locais? Ele falou, na sua eu não prego. Porque eu moro na sua rua, e quantas vezes você me viu caído lá na esquina, você nunca parou para falar comigo. Então, esse é um defeito de gente, às vezes. A gente não prega para as almas, a gente não vai visitar as almas. Aí, quando o camarada, ou a irmã, ou o irmão, aceita Jesus numa denominação, como chamamos, aí nós vamos lá ouvir, vamos conversar. Você vai para o inferno porque você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que usar o véu. Gente, não é assim. Eu acredito que nós temos que ir lá, pregar o amor de Deus, falar do amor de Deus, a tempo, fora de tempo. A irmã me falou algo essa semana, que nós devemos visitar mais, e temos que visitar mais quando nos é chamado. Tem que falar do amor de Deus. Então, eu não posso esperar uma pessoa ir lá para a Trindade para depois pregar para ela sobre o batismo. Não, eu tenho que falar do amor de Deus para ela. Tenho que orar por ela para que Deus crie essa oportunidade. Um exemplo, falando de entre nós e amigos. Tem um cidadão aí que, não sei o porquê, de repente a nossa amizade parou. E eu comecei, Senhor, dá paz entre mim e esse homem. Não pode ser assim, Senhor. Tenha misericórdia. Passou 2 meses, onde é que Deus colocou paz? Eu pedi, eu intercedi. Então, quanto aos nossos irmãos, também aos ímpios, as pessoas fora da igreja, as pessoas de outra denominação, a gente tem que mostrar o amor de Deus para elas, compreendê-las e nunca entrar em discussão. Entrou em discussão, pode parar. Ninguém vai ganhar alguém discutindo ou defendendo os seus preceitos. Eu só acredito que vamos ganhar, sim, com muita paciência e com amor. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. E às vezes eu falo, meu Deus, eu estou muito burro. Eu preciso ganhar almas, né? Ser sábio, aprender. Aí a Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Então nós temos isso diante de Deus. Temos que pedir a sabedoria ao Senhor, nosso Deus, para que Ele nos ajude a ganhar almas. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Vou passar para outra tela já. Então, falamos aqui de desenvolvendo um relacionamento. Então, a gente tem que ser amoroso, né? Você vai no rio pescar um peixe, você não leva a frigideira já com óleo, com sal, e o peixe por lá dentro. Você tem que pescar, ter paciência. Quando pegar o peixe, limpa e frita ele.
Então, com as almas é a mesma coisa. A gente tem que chegar perto dela, ser nosso amigo, pegar a confiança dela e depois falar do amor de Deus. É como diz a palavra, né, pastor? Amarás também o teu inimigo, porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis, né? Então, se a gente amar somente aqueles lá que a gente ama, que alma que a gente também vai ganhar? Temos que amar também aqueles que nos perseguem, né? Isso mesmo, Gabriel. A gente precisa amar, não só a nós mesmos, principalmente, né? Fala que amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro tem que amar você. É. Preste atenção. Eu já fiz vários cursos de primeiros socorros. Qualquer bombeiro ou policial, quando vai salvar alguém, primeiro ele tem que ver a área, proteger a sua vida, proteger a dos demais, para depois salvar o terceiro. Ele não pode ir pulando de qualquer maneira tentando salvar. Então, se nós amamos a nós mesmos, queremos salvação, então, primeiro para nós, aí sim, para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Passo 3. Compartilhando o testemunho. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: eles derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram mais sua própria vida. Em Apocalipse 12. A explicação: testemunhar sobre como Jesus transformou nossas vidas é uma poderosa ferramenta de evangelismo. As pessoas são tocadas pelo poder do testemunho pessoal. Então, como é que eu faço? Apocalipse 12 diz que eles derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Eles davam testemunho diante da morte. Eles estavam para morrer, mas davam testemunho. Não amaram mais sua própria vida. Então, testemunhar sobre como Jesus transformou nossas vidas é uma poderosa ferramenta de evangelismo. As pessoas são tocadas pelo poder do testemunho pessoal. E às vezes você pensa, eu não tenho testemunho. Gente, tem. Tem sim. Você tem um testemunho que você está na igreja, falo na igreja, mas é em Jesus até hoje, passando todas as lutas pelas quais você passou, é porque Deus te deu graça. E quando você dá testemunho da tua vida, almas são tocadas. Então, teu testemunho, sim, é uma verdadeira ferramenta de evangelismo. Teu testemunho de vida. Então, primeiro, para eu poder salvar as pessoas, eu tenho que dar testemunho. Eu não posso falar para as pessoas virem para Cristo, terem uma nova vida, se eu não tenho. Mas se eu tenho testemunho de vida, no que eu falo, no que eu olho, no que eu escuto, da minha vida particular, da minha vida de vitória. Um exemplo, conheço pouco a irmã Ruth, conheço há muito pouco tempo, mas eu sei que a Débora tem um baita testemunho de vida, até hoje está firme, passou por lutas e lutas, está firme na presença de Deus, né? A irmã Maria das Graças, lá de Itajubi, está lá sozinha, meu Deus do céu, e tão pertinho aqui, mas está lutando para ficar firme. A irmã Ruth está aí, está firme na palavra, já trouxe o filho, vamos adubar, encher esse filho com a graça de Deus. Gabriel, muita gente. O teu testemunho de vida, né? A tua transformação, a tua firmeza mesmo em fraqueza, é uma grande arma para mostrar para os outros a fé. Já pensou? Como é que eu vou pregar, né, sobre santidade se eu não tenho uma vida de santidade? Se todos me conhecem. Eu conheço pessoas aí que a gente põe ela no grupo, ela sai do grupo. Aí fala assim, tá muito cheio. Só que no grupo da empresa dele, tá cheio de porcaria e ele tá lá no grupo. Ele não tem testemunho, tá em rodinha de escarnecedor. Então, o terceiro passo,
Para que a gente ganhe a alma, é o nosso testemunho. Fala mais alto. Um exemplo. Na época do celular, quando saiu aquele tijolão, lembram dele? Não sei se o Gabriel chegou a ver o tijolão. Gabriel era um celular grande, rapaz. Né? Eu já vi fotos já, desse já, tamanho esse celular. A gente chamava tijolão. Foi eu e o pastor Genésio e a irmã Graça visitar São Sebastião do Paraíso. Aí o pastor Genésio esqueceu a agenda, esqueceu o celular. Quando chegamos na cidade, ele falou, puxa vida, esqueci o endereço do irmão e o celular. E agora, meu Deus do céu? O que eu vou fazer? São Sebastião é uma cidadezinha grande. Lá onde hoje quem é a irmã da Dete, que é esposa do pastor, hoje lá em São Sebastião do Paraíso. Aí eu olhei assim e vi o irmão camisudo, manga comprida, nos trajes. Eu falei, um calor desse, um cara desse jeito é da obra. Falei, pastor, não conhecia. Aquele irmão é da obra, ó, tenho certeza. O pastor olhou assim, rapaz, né, que é meu irmão tal. E era o evangelista que cuidava da igreja. Então, é o testemunho da gente, de transformação de vida. Vai falar mais alto. Às vezes a palavra não fala, mas o testemunho fala muito mais alto. Um exemplo. Tinha um irmão que ele estava pregando um culto livre. Aí um cara gritou, prega mais alto. E ele gritou. Aí o rapaz, fala mais alto. Ele aumentou a voz. Aí o rapaz, fala mais alto. Aí ele falou, meu amigo, está brincando comigo? Não consigo falar mais alto. Não, fala mais alto, para ver se a tua voz fala mais que o teu testemunho. Porque o teu testemunho é feio. É ridículo na vizinhança. Você viu? O testemunho da gente fala mais alto. Esses irmãos que a Bíblia fala em Apocalipse 12 foram à morte, deram testemunho e falaram aos corações. Então, mesmo que talvez não pregamos, mas o nosso testemunho de vida, como falamos, o que vemos, o que ouvimos, fala mais alto. Amém? Amém. Estou na liberdade para falar algo aí. Pastor, não está mostrando a tela do computador. Parou de repente. Tá aparecendo, Gabriel, agora? Não. Deixa eu entrar de novo aqui. Espera aí. Tá. Vou entrar de novo com o computador, né? Uhum. Mas, assim, o testemunho de vida, ele fala mais alto. Então, eu primeiro tenho que testemunhar. Ter uma vida que dê testemunho. Que ninguém venha falar alguma coisa contra mim, né? Agora sim, né, Gabriel? Vai aparecer. Agora eu acho que vai. Pastor, Pode falar, pode falar. às vezes no culto de segunda-feira, né, tem assim, oportunidade. Os testemunhos podem ser de 20 anos atrás, atuais, para comentar ali com os irmãos? Sim, irmã, claro. Temos que testemunhar o que Deus faz no presente e o que Ele já fez por nossas vidas, né? Testemunho é testemunho. Um exemplo, aquela irmã lá, a irmã... como é que chama ela, meu Deus? Estivemos na casa dela, Gabriel. Daniela, em Sena do Mourão, ela deu testemunho de 4 anos atrás, quando ela quase foi acidentada, quase morreu. E ela foi salva porque, quando ela foi jogada para fora do carro,
E ela foi jogada para fora do carro. Inacreditavelmente, o cabelo dela ficou preso. Como se a porta fechasse, o cabelo ficou preso. E ela foi com... Aqui ela tem um cabelo assim, ela até mostrou para mim no dia lá, arrancado aqui, ó. Por quê? Porque o cabelo ficou preso, e se o cabelo não está preso pela porta do carro, que bateu, porque o anjo fechou, ela ficou a um palmo de uma árvore. Ela ia bater a cabeça na árvore. E o cabelo dela ficou preso. Então, por isso que testemunho, irmã, pode contar, se é um testemunho presente de agora ou não, pode contar sim, minha irmã. Porque testemunho tem muito testemunho. E deixa eu só comentar rapidinho, aqui para nós é muito difícil. É muito difícil porque, bom, não vou mudar, né, o assunto aí, mas é difícil quando você tem uma pessoa que tem aqueles comentários, o diabo que te carregue, ficam murmurando sobre os judeus, sobre a música que você escuta, né? Sobre a Bíblia que você lê. Vocês não têm noção. O Rodrigo começou a ouvir louvor em inglês, para eles não ficarem incomodando. Até nisso, você não tem liberdade, né? E a última afronta que eu tive aqui, né, graças a Deus, o Senhor me deu paz, mansidão, tranquilidade, porque assim eu pude calar a boca do inimigo, né, no caso. Mas são coisas assim tremendas que às vezes entristece muito, mas por outro lado, né, eu sinto que Deus está na minha vida, porque senão eu não estaria incomodando, né? E eu fico com dó, eu fico com muita dó. Eu estou lutando aqui, a família do Fernando, ele tem um tio que faleceu aos 94 anos, e depois a mãe, né, que é a irmã da mãe do Fernando, ela está com 92 anos, a filha morreu o ano passado dentro de um avião, né, foi visitar a filha na Europa, morreu dentro do avião, ela não sabe que a filha morreu, né, ela também é surda. O filho dela é ateu, também já tive muitos encontros assim com ele, assim, dele querer discutir comigo por causa da minha fé. E a irmã, né, dele, ela fala para mim, não vem falar de Jesus para mim, porque se ele fosse bom, a minha irmã estava aqui. Não vem falar, e eu falando assim, você só está em pé, porque realmente é uma situação muito difícil que eles estão passando. Falei assim, Silvia, você só está em pé porque Deus tem tido misericórdia de você. E se você ou a sua mãe está passando por essa dificuldade, é porque o Senhor está dando tempo, porque Ele quer salvar. Não quero saber, não vem me falar. Mas então aí você vai fazendo o que dá para fazer, entendeu? A gente vai fazendo assim. Eu trato de fazer meu devocional de manhã, antes que todo mundo levanta, porque já depois eu não tenho mais liberdade. Segunda-feira, né, eu cheguei mais tarde no culto, porque chegou uma pessoa aqui, uma pessoa que falava que eu era macumbeira, porque eu usava véu, né? Então, coisas assim, né, que às vezes eu falo assim, é difícil, porém aqui estamos, né? Estamos aqui lutando. Muita paciência, tem que ter muita paciência para ganhar alma, para se manter firme na presença de Deus, né? Por isso que estamos aqui para orar uns pelos outros. Deixa eu falar para vocês aqui. Gabriel, apareceu uma nova tela aí ou não? Não. Não? Não. Ei, rapaz. Aí, agora apareceu. Apareceu agora. Beleza, demorou um pouco, realmente. Então, vamos lá. Então, nós vamos compartilhar o testemunho. Então, irmão Ruth, continuar testemunhando, né, sobre a palavra de Deus, dando o seu testemunho.
Luiz Carlos, continuar dando testemunho. Isaldete, continuar firme na palavra. Simões de Monte Azul, continuar firme na palavra. Além de falar do amor de Deus, mas o testemunho fala mais alto. Qual testemunho? É como eu ando. Como eu ando na rua. Você vê lá o irmãozinho lá de São Sebastião do Paraíso? Gente, tinha muita gente naquela rua. E o pastor não sabia onde era. Eu falei, ó, aquele irmão é da obra. Então, o nosso testemunho fala mais alto. Você já pensou se eu vou pregar para uma pessoa e ela sabe que eu não ando adequadamente, eu não falo adequadamente, para lançar em meu rosto? E às vezes até eu tenho medo, eu não ando na doutrina, como é que eu vou falar para uma pessoa das vestes da obra? Né? Que fala da obra, da palavra. Se eu não sirvo a Deus de santidade, como eu vou falar para uma pessoa? Então, compartilhar o testemunho de vida, de transformação, de firmeza, que cada um que aqui está nessa live tem. Testemunho de vida para contar. Ou testemunho de transformação, testemunho de como o Senhor te sustentou até agora. Isso é um grande testemunho. Então, devemos compartilhar o testemunho porque é uma ferramenta de evangelismo. Acho que a maior do evangelismo é o nosso testemunho, que fala mais do que palavras. Próxima tela. Compartilhando as boas novas, né? Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Lembrando, após terminar aqui, eu vou mandar esse estudo para cada irmão, para você ter em suas mãos esse estudo. Romanos 10, versículo 13 ao 15. Olha só. Versículo 12, né? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Olha só. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa invocação é do batismo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, esse versículo 14, olha a importância dele. Porque o versículo 12 ou 13 vai dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, se não invocar no batismo, essa invocação não é falar, Senhor, me salva, não. Essa invocação, ela é no batismo, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o 14, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como vou invocar alguém que eles não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como a pessoa vai se salvar se nós não pregarmos? Irmãos, eu acredito fielmente no evangelho que nós pregamos. Eu acredito fielmente que, lógico que a pessoa tem que permanecer firme. O primeiro versículo que nós lemos é: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, nós temos que pregar, nós temos que falar, nós temos que ter testemunho de vida, é uma obrigação nossa, e transmitir essa vida para as pessoas. Como elas ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Olha só. Aqui já é uma coisa ministerial. Como pregarão se não são enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, é lindo os teus pés, o teu caminhar, o teu falar, você que explica o amor de Deus. Explicar o evangelho de forma simples e clara, destacando o amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, é a oferta de salvação pela graça
através da fé. Então, mostra aqui, como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, a função minha e a função sua é pregar, falar do evangelho. Mas em tudo, tenha certeza que o teu testemunho, com certeza, fala mais alto. Amém? Irmãos, estão tendo liberdade de falar algo, tá? Gabriel, Dé. Até aí, tudo bem, irmãos? Amém. Passo 5. Você pregou, você falou. O passo 5 é um convite para a decisão. Lembrando, isso aqui eu coloquei 5 passos, mas há diversidades de passos, né? Então, o passo 5 aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, após compartilhar o evangelho, falar do evangelho, mostrar o evangelho, mostrar o seu testemunho, a sua vida, é importante convidar as pessoas a se entregarem a Jesus Cristo, a abrirem a porta do coração para receber a palavra de Deus. Então, eu sempre falo para os pregadores, é necessário que após um culto você faça o convite. Não é como se fosse Jesus uma mercadoria barata, como alguns pregadores aí falam em algumas congregações. É a última vez, mais uma vez. Você aceita? Vou dar-lhe uma, dou-lhe duas. Jesus não é mercadoria barata de venda de fim de feira. Ele é uma preciosidade. Então nós temos que oferecer a Jesus, sim, como o eunuco, né? Da rainha, que um homem inteligente, veja bem, estava lendo a escritura, mas não entendia. E Filipe perguntou: você entende o que você lê? Ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Então você tem que aprender para poder explicar a palavra de Deus. E após Filipe explicar, eles pararam o carro. Aí o eunuco falou: ó, eis aí a água. O que impede que eu seja batizado? Felipe diz: se creres de todo o teu coração, nada te impede. Ele falou: eu creio. E logo ele foi batizado. Então, é esse o caminhar, irmãos. Nós temos que mostrar o nosso testemunho de vida, né? Apregoar a Cristo e fazer o convite para a pessoa. Mas convidar mesmo, né? Para a pessoa ir no culto, participar do culto. Eu já convidei uma vez, convida outra. Convida uma terceira, convida uma quarta. Você está me devendo um convite. Tem que convidar. Tem que falar do amor de Deus. Os nossos Facebooks, um exemplo. A gente tem Facebook, tem milhares de fotos antigas, põe foto com João, foto não sei aonde, foto comendo feijão, foto dormindo. Nós temos que usar essas coisas para apregoar a palavra de Deus. Nós temos que pôr no nosso coração esse desejo pelas almas. Senhor, cria em mim, Senhor, um desejo pela alma, para que eu possa fazer a tua palavra. Irmãos, algum questionamento? Podem falar, eu vou fechar o meu microfone. Estão me ouvindo, Gabriel? Amém, pastor. Dá para ouvir, sim. Está ouvindo, né? Amém. Então vamos aí para a próxima tela, meus amados. Vou falar agora da mulher do poço de Jacó. Eu vou ler, porque quanto mais a gente lê, mais a gente entende. João, capítulo 4, versículo
do 1 ao 7. Diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Ó, os irmãos já sabem aqui dessa história. Então, veja bem. Quase meio-dia. Sexta hora é meio-dia, tá? E para o judeu, o dia começa às 6 da manhã. Então, Jesus tinha pregado já para alguns, e ele foi para Galiléia e passou por Samaria. E foi ali a fonte, uma cidade chamada Sicar. Foi lá no poço de Jacó. E veio uma mulher tirar água. E Jesus disse: Dai-me de beber. Vocês conhecem a história. Primeiro, para se tirar água, irmãos, é cedo. Não se tira água ao meio-dia. Essa mulher, ela precisava ouvir Jesus. E não foi à toa que o Senhor Jesus foi ali. E os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimento, comprar comida. O que eu quero relatar aqui para os irmãos é que o Senhor Jesus prepara o momento certo. O momento certo para que nós falamos do amor dele. O momento certo para nós ministrar o amor dele. Vocês vejam, aquela mulher foi tirar água ao meio-dia. Não se tira água ao meio-dia, põe isso no coração. Ele pediu água para aquela mulher. Dai-me de beber. Aí, os irmãos conhecem o que aconteceu. A mulher diz: Como você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque havia uma rixa entre eles, entre o samaritano e os judeus. Aí ele começou a evangelizar. Ele disse: mulher, se tu soubesse quem é que te pede. Ou seja, olha a abertura que ele foi dando. Se tu lhe pedisse, eu te daria água viva que corre no teu ventre. Não era necessário você vir aqui mais. Aí ela falou: Senhor, dai-me dessa água para que eu não venha aqui mais tirar. Olha só, meus amados. Aí Jesus foi revelando. Disse: mulher, vai, chama teu marido e vem aqui. E ela abriu o coração. Ela disse: veja, não tenho marido. E ela falou, e ele disse: disseste bem, não tens marido. Porque tivesse 5, e o que tu tens agora não é teu marido. Jesus revelou a vida dela. O que nós vemos aqui é que nós temos que ter esse dom. Pedir para Deus o dom para falar com as almas. E Deus vai falar no coração. Pastor, como a gente faz isso? Pedir dom para falar com as almas. Ao dom de revelação, dom de maravilhas. Irmãos, eu lembro até hoje que quando a gente jejua, o dom de Deus desperta em nossa vida. A gente ora, a gente jejua, a gente busca o Senhor. Eu lembro até hoje, eu estava naquela semana de jejum direto, e num dia de sábado, eu trouxe a mensagem de Deus, e tinha uma menina lá que não falava comigo, uma moça, há 6 meses. E após eu trazer aquela mensagem, ela veio falar comigo. E ela disse: Pai do Senhor, irmão Carlinhos. Eu falei: amém. E ela falou: você sabe o que está acontecendo, né? Fazia 6 meses que eu nem via, nem conversava com ela. Eu falei: eu sei, você está grávida
Deus foi pondo palavras nos meus lábios. E ela disse, é. E eu falei, é de Beltrano. Ela falou, é. E a palavra foi saindo. Eu disse, ele quer que você tire essa criança. Ela falou, é. Aí Deus foi me revelando. Falei, amanhã você vai tirar essa criança. Ela falou, é. Ela tinha marcado, ela estava grávida, marcado com uma macumbeira, crente, marcando com a macumbeira para tirar a criança. Olha só, irmãos. Eu falei, não, Deus tem um plano em vossa vida. E ela não tirou a criança. E essa moça se consertou diante de Deus. E hoje ela é pastor lá da igreja que eu comecei na fé. Ela é a pastora, ela e o esposo dela. Então, como Jesus falou aqui com essa mulher, ele foi revelando a vida dela. Então, nós temos que pedir para Deus, em oração, para que nos use. Como? Não sei. Mas Deus vai dar graça. Senhor, me usa na palavra, me usa no testemunho, me dá a palavra, Senhor. Me usa para ganhar almas para ti, para salvar o meu filho, minha filha. Ou seja, quando a irmã Ruth pediu para fazermos o culto de segunda-feira, ela pediu apenas para mim ajudar elas na live. Eu falei, vamos estar juntos. A senhora não vai estar mais sozinha. Aí, ou seja, passou aí um tempo, 5 meses, veio o filho dela, batizou nas águas. Ou seja, a gente tem que abrir o coração. A gente tem que dar, sabe, fazer por onde as coisas acontecerem. Deus pode te usar para salvar a tua família, a tua casa, os teus filhos. Mas você tem que se colocar na brecha. E Deus vai usar você. Quando você falar a palavra, vai falar o coração. Irmãos, eu peço sempre para Deus, me dá unção para falar ao coração, porque foi isso que Deus me deu. Peça para Deus dons para ganhar almas. Dom de sabedoria, discernimento de espírito, dom de revelação, dom de sonhos, dom de palavra, de aconselhar. E Deus vai dar. Então, na conversa de Jesus com essa mulher, quando ele disse, vai, chama teu marido e vem cá, ela disse, não tenho marido. Ele disse, tivesse 5, e o que tem agora não é teu. E aquela mulher se converteu ao Senhor, foi uma pregadora, e começou a fazer a obra. Os irmãos, essa semana vão gravar a irmã Maurizan, lá de Senador Mourão, né? Acho que ela foi lá esse fim de semana. Irmãos, começou sozinha, mas Deus foi abençoando. Ela pediu, Senhor, prova que é comigo. E Deus foi abençoando. Deus foi dando graça. E em todos os locais da obra, a gente fala muito do pastor, 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 mas em todo local da obra, praticamente 90% da obra começou com irmãs. Foi mulheres que começaram a fazer a obra. Que as mulheres recebem mais a palavra de Deus. Então, desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, essa mulher foi na cidade e falou, vim de ver um homem que falou toda a minha vida. E toda a cidade subiu lá para ouvir Jesus e falar a palavra dele. Então, que possamos ser essa bênção de demonstrar a palavra de Deus, assim como essa mulher samaritana. A mulher do poço de Jacó. Após sua transformação, não guardou essa boa nova para si mesma. Ela começou a compartilhar sua fé com seus amigos, família e vizinhos. Muitos deles também foram tocados pelo amor de Deus e se renderam ao Senhor Jesus. O evangelismo dela não apenas transformou sua vida, mas teve um impacto duradouro em sua comunidade. Então, essa mulher do poço de Jacó, irmãos, ela fez um reboliço santo, né? Foi buscando a Deus. Nós vemos outras irmãs aí que fizeram a obra. Começaram sozinhas, porque em todo lugar começa com 1, 2, 3. Mas permaneceram firmes na palavra, dando testemunho de vida, que é o que fala mais alto, e depois salvando almas. Amém? Amém.
Ó, estamos terminando por aqui, daqui a pouquinho. Conclusão, irmãos. O amor de Deus é transformador e redentor. Cada um de nós tem um papel vital no cumprimento da grande comissão. O que é a comissão? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Começa a pregar. Quando eu viajava de caminhão, eu falei para os irmãos já, eu fiz um DVD, tinha 12 mensagens, 6 do pastor Samuel, 6 do pastor Adair. Tudo que é posto de gasolina, pedágio, onde eu ficava, nas empresas que eu ia, eu entregava um folheto da obra e um DVD para a pessoa. Eu dei mais, irmãos, de 500 DVDs. E assim que foi evangelizando a mensagem. Não sei se algum deu fruto até hoje, mas estão lá. Então, é necessário pregarmos, falarmos do amor de Deus. O evangelismo não é apenas uma tarefa, mas uma oportunidade de participar da obra de Deus na salvação das almas perdidas. Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar o amor de Cristo aos que encontrarmos. Que a história da mulher do poço de Jacó nos inspire a sermos ousados no compartilhamento do Evangelho e que possamos ver mais vidas transformadas pelo poder do amor de Deus, que a igreja cresça não apenas em número, mas em fervor e paixão pelo evangelismo. Amém? Eu quero aqui, tem aqui, ó, parábola do lenhador. Vou falar essa parábola para os irmãos e nós vamos até o finalzinho da live, tá? A parábola, irmãos, desse lenhador é o seguinte, em tudo que nós vemos aqui. Diz que havia um lenhador, já com a idade avançada, e esse lenhador, ele era muito conhecido na sua região, muito conhecido mesmo. Ele era muito rápido, ele fazia um trabalho que jovens não faziam. Era um homem simples do campo. Aí diz que um teólogo, um rapaz da roça também, ele fez um curso teológico, mas ele olhava para aquele lenhador e não aceitava que aquele velho trabalhasse tanto. E ele falou assim, eu vou dar uma lição nesse velho. E já era crente esse homem, esse desafiante jovem, que tinha feito curso seminário. E ele foi lá e falou para o lenhador assim, meu amigo, vamos fazer uma disputa. Eu vou afiar meu machado, eu vou trabalhar contigo o dia inteiro. Vamos ver quem corta mais lenha? Aí ele falou, tá ok, vamos lá. Aí no dia seguinte, enquanto o jovem estava lá com seu machado, fazendo alongamento, o velho estava só olhando para as plantas, para as árvores, e passando o dedo, amolando o seu machado. E o jovem fazendo alongamento. Aí quando deu 6 da manhã, vamos começar? Vamos. E o jovem saiu quebrando tudo que é árvore. Aí ele olhava para trás, durante o seu período de trabalho, e ele viu o lenhador assentado, olhando para cima e afiando seu machado. Ele parou umas 10 vezes, esse jovem, ia lá na frente e dizia, vou dar um baile nesse velho. E sempre que ele olhava para trás, o lenhador estava sentado e amolando seu machado. E ele falou, ganhei a minha aposta. Chegou no fim do dia, foram medir os metros de lenha, e o velho tinha tirado muito mais lenha do que o jovem. Cortado muito mais madeira e empilhado do que o jovem. E o jovem chegou para ele e disse, eu não entendo. E quando eu saí aí desmatando, você foi ficando para trás. E o meu machado ficava no árvore batendo muitas vezes até derrubá-la, e eu olhava, você estava atrás de mim.
como você pode tirar mais lenha? Ele disse, enquanto você demorava-se tanto para derrubar uma árvore, dando tanta machadada, eu estava afiando meu machado e olhando qual árvore seria melhor de derrubar. Enquanto você perdia tempo em uma árvore só, eu tinha derrubado já um monte de árvore. Ou seja, a explicação. A gente não pode sair por aí dando machadada a todo mundo, né? Querendo enfiar de goela abaixo aí a unicidade, o véu, a sã doutrina. Não! Tem que ser oração, jejum, pedir para Deus que traga as almas até nós e que nos envie também até as almas. Pedir para Deus com o nosso coração, Senhor, traz as almas até a mim, ou me envia até elas, né? Prepara um momento para eu falar do teu amor e darmos testemunho, falar do amor de Deus, aprendemos da palavra e não sair dando machadada não, irmãos, não vai dar certo. Vamos aprender a amar, saber que essas almas precisam de Cristo, porque se magoarmos uma alma, nunca mais nós a veremos. Quando, na igreja que eu era, unicista, nós fizemos um congresso e foi muito trinitariano. E o meu pastor, naquela noite, ele não foi nada sábio. Ele chamou, era um congresso que tinha um tema sobre avivamento, e quando ele viu que tinha trinitariano, pregou unicidade. Aí ele chamou o filho dele, chamou o genro dele, do lado, e falou, eu sou o Pai, esse é o Filho, esse é o Espírito Santo. Um Deus com 3 cabeças. Isso não é um Deus, é um monstro. Irmão, irmãs, naquele dia ele magoou todo mundo, até os crentes da igreja dele, porque não poderia fazer aquilo. Tem que ter muito cuidado com almas. Muito cuidado com as palavras que falamos, sabe? Porque magoar uma alma é mais fácil você ganhar um exército, destruir uma cidade inteira, do que um coração ferido. Então, toma cuidado, pede sabedoria para Deus, vai devagar, vai sabendo onde coloca o machado, vai ensinando com muito amor. Só ganhamos almas com amor. Amém? Podem tecer algum comentário? Nós vamos orar para o final, que espero que tenha sido bênção para vossas vidas. Liberdade com os irmãos aí. Algum comentário, meus irmãos? Gabriel? Pastor, quando o senhor estava falando, né, aquela história que o senhor contou, né, de que Deus foi colocando a palavra na boca do senhor, né? Eu lembrei de duas vezes que aconteceu comigo lá dentro da empresa, né? Que eu também estava em semana de jejum, foi a primeira vez. Acho que deu um mês que eu estava trabalhando lá dentro ainda, lá na empresa. E aí tava um tempo assim, sabe, chuvoso. Foi uma semana inteira de chuva. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim: hoje ou nós sai daqui molhado ou nós fica sem almoço. Aí eu falei assim: antes da gente sair daqui, você pode ter certeza que vai parar de chover. Foi dito e feito. Parou de chover. Aí recentemente também, foi depois da nossa viagem para Senador Mourão e para Tabatinga. O rapaz chegou em mim e falou assim: nossa, Gá, eu tô sempre acordando com cãibra na panturrilha, tô sempre acordando com essa dor, eu tenho que falar pra minha esposa me ajudar, porque dói tanto que eu não consigo fazer a cãibra parar sozinha. Aí eu falei assim pra ele, ele falou assim, né, que todo sábado acontecia isso. Aí eu falei assim pra ele: neste sábado, você não vai ter essa cãibra, nesse sábado. Aí eu falei assim: nesse sábado você não vai ter essa cãibra, segunda-feira você vai me falar se você teve cãibra ou não, eu vou te perguntar. Aí ele falou, cheguei na segunda-feira, né? Eu perguntei, e a cãibra? Ele falou assim: Gá, você me deu até medo.
Mas não deu cãibra, não. Falei assim, então agradece a Deus, rapaz, já que você não teve cãibra. Viu, gente? Nós temos que ser ousados. Orar, sabe? Suplicar pelas almas. Só para fechar, sabe o Valdecir, Gabriel? Sei. Valdecir, meu amigo, Tabatinga, Aham. já foi me pregar em toda a região. Você conhece, Ruth? Não. 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 Foi me ouvir pregar em toda a região. Pensa num cara que eu tenho amor por ele. E a Miriam, a minha esposa, sempre orando em favor da vida dele. Então, quando eu fui pregar em Tabatinga, você vê que eu estava rouco, que eu não preguei, não tinha condição. E eu preguei cada mensagem com ele chora, ele derrama lágrima, né? Ele vai me abraçar, pastor, que mensagem e tal. Todo canto que ele vai. E nesse sábado, que eu estava em Tabatinga, eu não preguei, eu não consegui. Mas quando o pregador estava pregando, eu estava, Senhor, usa o pregador, salva o Valdeci, cuida dele. Valdeci aceitou Jesus. Irmãos, de segunda até domingo passado agora, só faltou em 2 cultos. Domingo foi no culto, tá firme e vamos estar orando. Então, Deus tem o tempo certo que vai trabalhar. Cabe a cada um de nós, tá bom? Eu vou mandar esse estudo no WhatsApp de vocês, tá? E que Deus abençoe. Obrigado. Tem vários irmãos que ligaram, que estavam cultuando, não puderam participar, mas estamos aqui. E que eu puder ajudar, estaremos aí, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por cada vida. E eu vou orar pela família de cada um de vocês, porque eu sei que Deus vai trabalhar. Vamos acreditar nisso. Amém? Amém. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse estudo. Eu vou mandar esse estudo para cada irmão, que eles possam ver os versículos, ler e aprender mais. Pai, nos abençoe e nos dê graça. Que possamos, meu Pai, ganhar almas para o teu reino. Nos ensina, meu Deus, ganhar, como a irmã falou, a nossa família. Porque a tua palavra é que eu e a minha casa te sirvamos. Então eu tenho família aí, familiares que não entregaram a vida a ti ainda. Abençoa que possamos ganhar nossa família e outras pessoas também para o teu reino. Nos dê sabedoria, nos dê graça, entendimento na tua palavra, para que aprendamos do Senhor. Eu peço a tua bênção, a tua graça e o teu amor. Dai-nos uma ótima noite. Na tua presença, venho suplicar agora, em teu santo e bendito nome, Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus abençoe a vossa vida. Vou estar orando pela família da Ruth, da Dete, do Gabriel. E vocês também oram por mim, tá bom? Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Amém. Paz de Jesus a todos. Amém. Paz, Senhor. Amém. Uma vez me ouvir? Amém. Pai, Senhor Jesus, Pai, irmãos. Amém.